Fala pessoal, tudo certo? Começando mais um vídeo aqui no canal e hoje a gente vai falar sobre suplementação mineral. Qual o tipo de suplemento que você vai usar no período das águas de acordo com a categoria animal que você está trabalhando? Eu vou explicar o porquê cada produto tem o seu determinado nível, por que isso acontece, por que a indústria se baliza desse jeito e, consequentemente, a exigência do animal interfere em tudo isso, beleza? Se é um assunto relevante, se é um assunto que vai te ajudar dentro da fazenda, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações e deixa um like, importantíssimo para a gente continuar produzindo conteúdo, continuar fazendo esse trabalho para trazer informação legal para você e o YouTube espalhar isso para o maior número de pessoas possíveis. Olha só, pessoal, vamos lá. Primeira coisa, quando a gente fala de período chuvoso, a gente está falando de pasto verde, consequentemente um pasto que entrega proteína e energia na quantidade que o animal precisa. Então, na grande maioria dos casos, a gente não precisa oferecer no coxo proteína e energia. Nós só vamos precisar complementar a dieta desse animal em relação aos minerais. Por quê? Em nenhum solo, com nenhum tipo de correção, com nenhum tipo de adubação, ele consegue oferecer 100% daquilo que o animal precisa dos 14 minerais essenciais. É por isso que a gente precisa do coxo, é por isso que a gente precisa da mistura múltipla de mineral para conseguir fazer essa suplementação. E aí, estudando a necessidade do animal, a gente começou a perceber que alguns números são fixos, tá? De acordo com a categoria. Por meio desses números, a indústria começou a se balizar na confecção dos produtos, ou seja, a indústria ela começa a confeccionar os produtos dela de acordo com a necessidade de cada categoria. Então, se a indústria tem esse leque grande de suplementos minerais para oferecer, é porque também muitas vezes existe um leque muito grande de categoria e de exigência. Mas o padrão do período chuvoso, o padrão de quando o pasto está verde é usar o sal mineral. Você deve usar esse tipo de mistura, só que cada categoria tem a sua exigência. E por meio dessa exigência, a indústria baliza o carro-chefe de venda dela, que são os suplementos minerais de pronto uso, mais conhecidos por todos vocês como o sal 80, o sal 60 e o sal 40. Por que eles têm, respectivamente, 80 gramas de fósforo por quilo, 60 gramas de fósforo por quilo e 40 gramas de fósforo por quilo? Por causa da exigência da categoria. Então vamos lá. Quando a gente está falando de reprodução, quando a gente está falando de animal adulto em reprodução, a gente está falando mais ou menos do animal que precisa ingerir de 8 a 9 gramas de fósforo por dia. Por isso que o sal 80 tem 8 gramas e é por isso que ele consome 100 gramas por dia, para consumir esses 8. Quando a gente fala de recria, a gente está falando de uma necessidade de fósforo de 6 gramas por dia, porque é um animal menor, é um animal que não entrou em reprodução, então ele não precisa de muito ainda dentro da sua dieta. E aí se fez o sal 60, consome 100 gramas por dia, consequentemente o animal ingere 6 gramas de fósforo por dia. O sal 40 é um sal para engorda. Quando o animal está apenas engordando, ele não tem mais função corpórea de crescimento, tá? Entenda engorda como período de terminação, ele não precisa mais crescer. E não tem função reprodutiva, a necessidade de fósforo cai. E aí, ele apenas com 4, 5 gramas de ingestão, ele já bate sua necessidade diária e também a sua necessidade diária para manter esse ganho de peso e a indústria se baseia nisso. Então vamos lá. Quando a gente vai fazer a escolha, quando a gente vai escolher o produto, primeiro a gente olha para a categoria. Se vamos trabalhar com reprodução, é um sal 80. A indústria começou a criar algumas variações, por quê? Existem também diferentes formas de se conduzir a reprodução de animais. E essas diferentes formas também geram, de vez em quando, diferentes exigências. Então, por exemplo, para você que vai trabalhar com uma IATF, ou com uma coleta de embrião, com uma FIV, com uma superovulação, por exemplo, a necessidade de micromineral aumenta muito. Então não basta só ser um sal 80 comum. Precisa ser um sal de 80 a 100 gramas de fósforo e que tenha altos índices de micromineral.
Quando a gente já fala de um animal, por exemplo, já prenha no terço inicial, terço médio de gestação, um teor de fósforo de 80, mas com micromineral um pouco mais ali no meio, claro que batendo a ingestão, mas não tão alto como para uma IATF, por exemplo, já supre a exigência. Numa recria, não tem muita variação, porque macho e fêmea, até os seus 300, 320 quilos, tem a mesma exigência. O sal 60 supre muito bem. Para uma engorda também não tem muita variação. Seja fêmea, seja macho, consumindo ali suas 4 gramas vai embora, por isso que dentro dessas duas linhas não tem variação. Então, toda essa montagem de produto é feita em cima de categoria. Então o sal 80 é para cria, o sal 60 é para recria e o sal 40 é para engorda. Ah, mas não dava para fazer um que serve para os dois ou para os três? Gente, não dá. Porque a partir do momento que o animal lambe um produto e atinge a sua exigência, se esse produto oferece mais, o animal não vai dar mais, não vai ter mais desempenho. Ele simplesmente para de absorver aquela quantidade superior de mineral e vai defecar tudo isso. Então a gente brinca que a forma mais cara de se adubar pasto é por meio da bosta do animal. Por quê? Você pega uma categoria de engorda, por exemplo, precisa de 4 gramas de fósforo, você dá 8, ela joga 4 gramas fora. Todo dia ela está jogando via fezes esse mineral fora. Isso está tornando o seu sistema muito caro, entendeu? Então respeite essas indicações, porque respeitando essas indicações você começa a colher o melhor custo-benefício da sua suplementação. E claro, as exigências não estão aí à toa. Se foi estudado, se foi estabelecido que aquele determinado mineral precisa de X de gramas de ingestão por dia e o produto que oferece isso é o produto da categoria, trabalhe com ele. Não é à toa que o animal tem essa exigência. Se você peca, se você negligencia a ingestão de algum dos minerais, com certeza o animal também vai negligenciar naquele quesito produtivo que o mineral ajudava. Beleza? Vamos lá, tentei esclarecer para vocês o porquê que a indústria trabalha dessa forma, 80, 60 e 40, é para trazer melhor custo-benefício para a suplementação. Por última informação, é um saco para a indústria ter muito produto. Vocês podem ter certeza disso, a indústria não cria vários produtos porque ela gosta, porque ela acha bonito. Imagina para uma fábrica, para um sistema de produção, ter 100, 150 fórmulas. É um terror, porque você tem que armazenar tudo isso. Tem fórmula que não pode ser batida uma com a outra. Então, se tá lá dentro do portfólio de uma indústria, é porque tem algum tipo de aplicação. Claro que tem muita coisa também que é invenção de pecuarista ou de técnico e por causa dessa geração de demanda, dessa necessidade de demanda, a indústria faz, tá? Mas era isso, pessoal. Se vocês gostaram dessas informações, se foi útil, se vai ser útil para você escolher a suplementação para o seu rebanho, a suplementação para a sua fazenda, pô, já se inscreve aqui no canal, deixa o like, ativa o sininho das notificações, que é importantíssimo para a gente continuar produzindo conteúdo de qualidade e levar isso para o maior número de pessoas possíveis. Beleza? Até o próximo vídeo. Valeu!